A morte de um Papa, mistérios, profecias e os bastidores do Vaticano, logo após a vinheta. Aproveite para seguir e deixar aquele like. Entre a fé que inspira e a razão que questiona, algumas perguntas nunca morrem. Quando o Papa morre, o mundo para. Mas o que acontece nos bastidores do Vaticano? Como se escolhe o novo sucessor de Pedro? E o que dizem as profecias sobre o último Papa da história? A morte de um Papa aciona um dos protocolos mais antigos e sigilosos do mundo, o Ordo Exequiarum Romani Pontificis. O Camerlengo, uma espécie de guardião interino da Igreja, confirma a morte pronunciando o nome do Papa 3 vezes, enquanto toca a testa do pontífice com um pequeno martelo de prata. Não podemos deixar de ressaltar que esse martelo, chamado ferula, representa a autoridade papal. E não, ele não é usado para bater de verdade. Após a morte, o anel do pescador é destruído. Esse anel era usado para lacrar documentos oficiais, e destruí-lo simboliza o fim da autoridade do Papa. A cadeira de Pedro está oficialmente vazia. Enquanto o mundo observa, cardeais do mundo inteiro se reúnem no conclave, sem celulares, sem contato externo. Em votações secretas, decidem quem será o novo líder da Igreja Católica. A Capela Sistina é lacrada. A fumaça branca, sinal do escolhido, pode demorar dias para aparecer. O Papa pode ser eleito mesmo sem estar presente no conclave. Qualquer homem batizado e celibatário, tecnicamente, pode ser escolhido, embora isso não aconteça há séculos. O Papa Francisco, nascido Jorge Mário Bergoglio, foi o primeiro Papa jesuíta e o primeiro da América Latina. Desde sua eleição em 2013, suas ações têm dividido opiniões, reformas internas, foco em justiça social e críticas ao clericalismo. Francisco sempre falou abertamente sobre sua própria mortalidade. Disse, inclusive, que considerava renunciar, como fez seu antecessor, Bento XVI, mas concluiu seu ministério petrino. A profecia mais conhecida sobre os papas foi atribuída a São Malaquias no século XII. Ele teria listado 112 lemas proféticos. Falaremos mais adiante. Trecho da profecia. Na perseguição final da Santa Igreja Romana, reinará Pedro, o romano, que apacentará o rebanho em meio a muitas tribulações. Após isso, a cidade das 7 colinas será destruída, e o juiz terrível julgará o povo. Além das profecias, há teorias conspiratórias que envolvem lobbies financeiros, disputas teológicas e até espionagem dentro do Vaticano. O escândalo VatiLeaks revelou documentos sigilosos, traições internas e jogos de poder. Alguns teóricos associam a figura do último Papa ao falso profeta do Apocalipse, mas essa visão é altamente simbólica e controversa. Na manhã de 21 de abril de 2025, segunda-feira de Páscoa, o mundo despertou com a notícia do falecimento do Papa Francisco. Aos 88 anos, ele sofreu um AVC seguido de insuficiência cardíaca irreversível, falecendo em sua residência na Casa Santa Marta, no Vaticano. Na véspera, durante a celebração do Domingo de Páscoa, Francisco realizou sua última aparição pública, concedendo a bênção Urbi et Orbi e clamando por paz em regiões em conflito. O legado de Francisco, marcado por sua simplicidade, compromisso com os pobres e diálogo interreligioso, continuará a inspirar fiéis e líderes ao redor do mundo. Com a morte do Papa Francisco, a Igreja Católica entra no período de sede vacante. Atualmente, 135 cardeais com menos de 80 anos têm direito a voto no próximo conclave, sendo que 80% deles foram nomeados pelo próprio Francisco, o que pode influenciar significativamente na escolha do novo pontífice. A morte de Francisco reacende discussões sobre profecias antigas, como a de São Malaquias, que lista 112 lemas para os papas, sendo o último associado a Pedro, o romano. Alguns interpretam que Francisco seria o último da lista, enquanto outros veem isso como mera coincidência histórica.
Além das profecias, teorias conspiratórias e debates internos sobre a direção da Igreja ganham força. O próximo Papa enfrentará desafios como a secularização, escândalos internos e a necessidade de diálogo interreligioso. Com o conclave se aproximando, surgem especulações sobre quem será o próximo sucessor de Pedro. Nomes como o do cardeal filipino Luiz Tagle, o africano Peter Turkson e o italiano Matteo Zuppi estão entre os mais mencionados. Cada um representa uma vertente diferente: evangelização global, justiça social e diálogo com o mundo moderno. A pergunta que ecoa dentro e fora do Vaticano é: a Igreja seguirá o caminho das reformas de Francisco ou dará um passo atrás rumo à tradição mais conservadora? A cadeira de Pedro está vazia, mas o legado permanece. A cada sucessão papal, não apenas um novo líder é escolhido, mas também um novo ciclo espiritual, político e simbólico é inaugurado. O que acontecerá agora? Como será o próximo capítulo dessa história milenar? A morte de um Papa é o fim de um ciclo e o começo de um enigma. Entre tradições, profecias e bastidores silenciosos, a Igreja se movimenta e nós observamos, pensamos, questionamos, porque às vezes as respostas não vêm da fé nem da razão, mas do silêncio entre as duas. E você, o que pensa sobre tudo isso? Estamos vivendo a profecia do último Papa? Deixe sua opinião nos comentários, inscreva-se no canal e ative o sino, porque aqui, na fé e na razão, você encontra as perguntas que ninguém quer fazer.